chamado, ou na palavra do latim, vocare, seria vocação. Então, toda a nossa vida, em âmbito religioso, nós definimos como um chamado de Deus. Mas em todo e qualquer chamado, a vocação, ela tem a sua funcionalidade, o que não devemos confundir com profissão. No caso, o verbo vocare no latim, chamar, nós definimos mais no âmbito religioso como vocação. Então, a vocação sacerdotal e religiosa, a vocação celibatária, são aqueles que não se casam, né? E a vocação matrimonial. No meu caso, a vocação que assim nós chamamos para a vida religiosa, então nós estamos dentro de um carisma porque pertencemos a uma ordem religiosa. Já existe então o padre diocesano, ele pertence a uma diocese, ele é obediente ao bispo daquela diocese. Para nós que fazemos os votos religiosos, pobreza, obediência e castidade, não necessariamente podemos nos ordenar sacerdote. Podemos também se tornar apenas irmãos dentro da ordem religiosa a qual pertencemos, ou congregação. No meu caso, eu sou um padre do clero religioso. Então eu tenho obediência ao meu prior geral em Roma, ao bispo local, sim, em certas dimensões, não em tudo. Quem manda no nosso convento, na nossa ordem, é o prior provincial, o prior geral em Roma, o prior conventual da própria casa do convento onde habitamos. Então, há essa diferença. A vocação nossa, ela se designa como um chamado de Deus. E é nesse chamado que a gente, então, responde à nossa vida religiosa. E aí, aqueles que são escolhidos também para a vida sacerdotal, e assim participar junto na diocese onde nós estamos e temos as nossas casas, nossos conventos, como também em terras de missões. E isso dura sempre um período, e aí é determinado pelos nossos superiores, geral, prior provincial e prior conventual. A vocação, no meu caso, como é que eu definiria esse nascimento na vocação? Todos nós cremos que nascemos com aptidões, com interesses, como também predisposições temos nas profissões que a gente assume. Desde criança eu sempre quis ser padre. Então eu venho de uma família, primeiramente da minha mãe, descendentes italianos de montanha, então de uma índole mais fechada, enfim, mais contemplativa, e também da parte do meu pai, descendência portuguesa. E certamente da região que minha família de meu pai vieram, é da Galícia, da parte galega portuguesa. Então muito aberto ao mar e outra parte ao continente. De qualquer forma, a religiosidade do meu pai e da minha mãe, eu sempre vi eles colaborando com a igreja. E nos educaram, essencialmente, numa fé profunda, onde todos o tido como religioso, o segmento, nós não tínhamos missa mensalmente. Era muito espaçado, de cada 6 meses, mas tinha as festas religiosas. Então eu sou que me criei sem ter muito contato com a presença da Eucaristia. Era uma capela onde então se prezava o devocionismo dos padroeiros, Santa Luzia e São João, e de Nossa Senhora nos meses a ela dedicado. E todo dia nós rezávamos o terço. Então papai lia sempre uma leitura de um livro, enquanto a mãe lá terminava os trabalhos de cozinha com as minhas irmãs, o papai lia para a família inteira. A gente escolhia uma frase e aí se escrevia num caderno de caligrafia, treinando a letra, e ao mesmo tempo isso ficou marcado como uma virtude, os caprichos da vida familiar. Tudo muito regrado, mas também quando se errava tinha bondade e compreensão do pai e da mãe. Então eu me criei vendo isso aí, um exercício religioso contínuo, as práticas religiosas, bem de um lado tradicional,
e de bons costumes, como também a vivência em casa, a religiosidade. Quando o padre passava, meu pai sempre favorecia a pousada ao padre e os melhores tratos, né? Então a melhor comida. Era o dia que a gente se alegrava muito porque tínhamos coisas diferentes. Então a minha vocação, ela foi cultivada dentro desses parâmetros de liberdade, de brincadeira, de assumidade, de respeito humano, familiar e a prática religiosa. Então esse foi o caminho que eu fiz até me decidir e aí ter o apoio também do pai e da mãe para entrar no seminário. Eu entrei já com maioridade, entrei com 19 anos. Até ali eu esperei e quando vi que eu era livre na minha vida, então fui logo entrando para a vida religiosa. Mas sempre fui bem definido, eu não queria ser padre diocesano. Eu queria ser religioso para ser missionário e também ter esse lado contemplativo que eu cultivo comigo até hoje. A formação que eu tive para chegar ao sacerdócio, ela teve um percurso muito longo. Eu tive que deixar meu estado, Santa Catarina, região norte, Joinville, e descer até o Rio Grande do Sul, nas montanhas de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, era o seminário que eu entrei, com a Congregação Missionária dos Padres Passionistas, foi o meu primeiro momento. E depois, verificando o carisma, enfim, isso me valeu muito, eu agradeço muito a esta congregação. Depois eu fiz então, comecei o ginásio, na Escola Elvira Faria Passos, em São João do Itaperiú, onde tenho comigo até hoje carinho muito grande pelos meus primeiros professores e que me imprimiram um caráter de responsabilidade e gosto pelos estudos. Terminei então o curso ginasial em Pinto Bandeira. Aí quando fui fazer então chamado na época segundo grau, hoje trocaram toda a nomenclatura de ensino, né, a caminhada, então eu fui para Osasco, então uma cidade grande, ligada à grande São Paulo, então é claro que isso fez a gente pensar muito, mas fui firme e terminei com boas notas também essa parte dos estudos, e depois então fui fazer o noviciado em São Carlos, de São Carlos eu vim para Curitiba. E aí comecei a Universidade Católica, na época ainda não era Universidade Católica, era Universidade, hoje é Pontifícia Universidade Católica, na época era Universidade Católica do Paraná, então viraram as letras, ficou Pontifícia Universidade Católica. E é ali que eu tive então maior esclarecimento quando conheci os servos de Maria. Eu já tinha um certo conhecimento a partir do fundador da congregação passionista, que há um dado de fato ali, que ele apresenta a congregação nova para o Papa, e o Papa fala que está muito parecida com os servos de Maria. Aí ele mesmo diz que os religiosos dele se tornariam servos de Maria. Então, sabendo dessa parte histórica a partir do fundador, quando eu encontrei o servo de Maria, parece que foi ele que me indicou isso. Então logo conversei entre os superiores da congregação passionista e também dos servos de Maria e fiz essa passagem tranquilo. Eu tinha 2 anos de voto simples na congregação passionista. Depois entrei e fui para Roma para fazer a teologia. Fiz o noviciado novamente e fui para Roma fazer a teologia. Então lá larguei também meus conhecimentos porque não fiquei só na teologia, fazia outros estudos como história e espiritualidade da ordem, a história de todo o Renascimento pela Universidade em Florença, Lourenço de Médici. Então me deu a oportunidade de fazer vários cursos, que seria assim quase como uma pós-graduação. E aí também fiz o Conservatório de Música Sacra, o Instituto Pontifício de Música Sacra Tommaso Ludovico da Vitória, que era ligado ao Pontifício Santa Cecília. Então, corais nas missas do Papa, o serviço de organista no colégio, porque éramos cerca de 50 frades de 11 países do mundo. Ali você usava
várias línguas também nas celebrações, e a gente entrava nesse ritmo todo de língua africana, canadense, americana, latino-americana, italiana, indiana. Então veja, era uma verdadeira mistura de ritmos, de formas musicais também. E com o conservatório musical isso me levou a aperfeiçoar muito. Então, cantar na Capela Sistina, favorecer esse trabalho entre os confrades, o canto gregoriano, estudar a música na sua complexidade, isso me levou também a ter uma diversidade muito grande e corresponder não somente o gosto pessoal que eu tinha e que eu sempre guardei comigo, como também colocar tudo isso em prática na medida que se vai aprendendo. Dizer assim que eu terminei essas coisas, não, eu comecei, eu continuo no meio. Acho que vou parar isso quando também a minha vida parar. Porque toda essa parte de estudo, de música, ela nunca termina. A gente vai se aperfeiçoando. Muitos dos nossos conhecimentos eles são adquiridos nas bancadas da assim chamada universidade, né, acadêmica. E outras tantas, a própria vida, ela faz com que a gente se torne um perpétuo estudante e em vias de aperfeiçoamento cada vez mais. Então, depois de 30 anos de pastoral, estou com 35 anos de vida sacerdotal, veio a pandemia, então eu parei e recomecei, nesse tempo de parada, ficar dentro do convento, eu recomecei a estudar. Hoje eu estou já com a terceira pós-graduação. E tudo isso para a gente levar adiante aquilo que às vezes temos necessidade, mas não temos tempo de aperfeiçoar. A pandemia me fez repensar, então arrumei tempo para esse aperfeiçoamento e continuação dos novos estudos e áreas que eu acho que no momento presente ele é muito importante para a conjuntura de país que hoje nós vivemos. Então ter resposta na ética, nos direitos humanos, no pensamento feminino, na história da filosofia, na própria psicanálise e filosofia também, porque de certa forma nós trabalhamos com pessoas e aonde exige de nós uma compreensão maior do humano. Tem coisas que a gente trata como pecado, tem outras tantas que a gente trata como um problema. E problema tem solução. E pecado Deus perdoa. E problemas a gente resolve. Então basta a gente ter a classificação das coisas e levar adiante com muito gosto e favorecendo também a todas as pessoas que nos rodeiam um direcionamento melhor na vida, seja espiritual, como também uma boa explicação de como a vida discorre para o bem viver de todos nós. Tem um fato bonito na vida de São Tomás de Aquino, que eu acho muito interessante quando ele diz assim: Padre, reza a tua missa como se fosse a primeira, como se fosse a única, como se fosse a última. Eu acho que a máxima da nossa vida ela está aí. Não só porque Tomás de Aquino é essa autoridade de uma luz da humanidade que se acendeu e que nunca se apaga. Os conhecimentos de São Tomás é o que a gente estuda em toda a teologia, a base, né? A teologia tomista. Nenhuma superou a teologia de São Tomás de Aquino. Agora, partindo disso, a gente lembra da nossa ordenação. Então, fazer os votos numa ordem religiosa já é um momento de muita alegria. Ordenar o diaconato, as ordens menores, o diaconato, é outro tanto de alegria. Agora, a ordenação sacerdotal, ela é a total da nossa alegria. A totalidade do nosso ser como sacerdócio, ela se dá com a ordenação. Então, é um momento que mexe muito. Então, deslocar-se do convento onde se habita e ir para a cidade onde a gente se criou. Eu me ordenei na Catedral de Joinville.
Então, o receber dos padres da diocese, o próprio bispo dar essa abertura, você retornar à tua terra com teus parentes e ver uma catedral cheia de gente que fomos colega de infância, tios, irmãos, a mãe, meu pai já era falecido. Então, são momentos realmente que marcam demais a nossa vida e que a gente sempre lembra com saudade. Então, toda vez que eu me paramento para celebrar a missa, eu lembro da minha primeira missa, e como se fosse a única, e rezo como se fosse a última. Então a gente vai colocando dentro de nós esses saberes que a gente foi adquirindo e verificando que realmente, passo a passo da vida, tem momentos que a gente nunca esquece, né? Isso em qualquer das vocações. Acredito que o noivo e a noiva sempre vão lembrar do passar da vida, vão celebrar 25 anos de matrimônio, 50 de matrimônio, a mesma coisa nós padres. Quando eu fiz meus 25 anos de padre, lembrei com muito gosto o momento importante que passei na vida, minha primeira comunhão, meu primeiro dia de aula, a minha primeira saída, ir ao encontro da minha vocação, e por fim, a minha profissão perpétua na Ordem Servo de Maria, a ordenação diaconal, a ordenação sacerdotal. Então são pontos que nos remete a um tempo e tão bom que foi, deixa saudade. Aí é a hora que a gente deve escrever, porque virou história. A gente faz a história sem perceber, mas chega um ponto que escrever essa parte ela é importante, porque a vida ela se faz história, e a história ela é uma memória em nós. E nós não envelhecemos, nós nos tornamos sábios, nos tornamos cultos. Toda pessoa, ela não é velha, ela é culta. Ela traz em si, nos anos que a vida lhe deu, as experiências tão grandes, e quando uma pessoa, na sua experiência, ela conta a sua história, as suas memórias, ela edifica também aquelas que ouvem. Saber ouvir uma pessoa sábia é dar certeza que trazemos em nós os tesouros que assim Deus permitiu carregar, usá-los bem e guardá-los. A nossa vida conventual, ela é muito simples, ela se conjuga praticamente em dois momentos, ao menos para nós, na nossa ordem dos servos de Maria. Então, o primeiro momento é aquele que a gente levanta, é a capela, a oração. O segundo momento é a mesa. E aí repete. O dia inteiro nós estamos capela, pastoral e a mesa. É o ponto nosso de encontro. É a vida fraterna. Mas carregamos também em nós o exemplo e o modelo que é Maria. Então, são três colunas para nós na nossa vida e missão. Maria, a vida fraterna e a vida de oração. Agora, conjugando tudo isso, como é que se dá essa nossa vida? É o trabalho pastoral, quem está nas suas paróquias, e também o outro lado que nós temos, que é a missão. A nossa ordem ela veio para o Brasil nesse intento, que foi a missão do Acre. Então, quando viemos para o Acre em 1920, era um território invadido por brasileiros do Nordeste, por alguns também de descendência árabes, habitantes em Manaus, que subiam os rios para exploração, e nesse caso a borracha. Então a nossa missão entregue pela Santa Sé, a entrada no Brasil, é a cidade de Sena Madureira, no estado hoje do Acre. Era esse território brasileiro, aliás boliviano, depois o Brasil comprou, em 1903, né, com o Tratado de Petrópolis, e com isso então vai o processo. Criamos praticamente, demos a certeza de que o Acre poderia, aliás é um estado que não pode contar a sua história sem o servo de Maria. Então criamos praticamente o estado e criamos a diocese de Rio Branco. Do outro lado, os padres espiritanos e as irmãs dominicanas, eles criaram então a diocese e a cidade de Cruzeiro do Sul. Conosco do lado de cá, Rio Branco, as irmãs servas de Maria Reparadora e nós, os servos de Maria, criamos a diocese então de Rio Branco. Então a nossa vida é essa, uma vida apostólica nas paróquias e uma vida também
conventual, porquanto vivemos nos nossos conventos, com os candidatos de formação, estamos sempre essa formação permanente. E a vida missionária também, que foi bastante desafiante no estado do Acre, e que ainda continua sendo desafiante, porque tudo cresce, né? Tudo se torna mais exigido, então as formas pastorais, o modo de pensar, acompanhar, preparar um missionário não é fácil, e é necessário sim, e nem tudo aquilo que é fácil se torna impossível, não. Se tem as dificuldades, tem também as possibilidades. Então a esperança, o amor pela missão, pelo povo, isso faz com que um servo de Maria sinta-se nesta posição do verbo servir, estar sempre de olhos fixos e sensível para ver e prontos também para servir. Então essa é a nossa missão e serviço na igreja, porquanto servos de Maria, na vida missionária, na vida pastoral e na vida contemplativa dos nossos conventos, nossas comunidades. Eu colocaria nesse último ponto para nós o desafio e também as alegrias. Um desafio, por maior que seja, ele não deve tirar a esperança do frade, do religioso, porque afinal nós vivemos em comunidade, e aí um encoraja o outro, então trocamos ideia, fazemos capítulos, aprovamos. A nossa maior autoridade na vida religiosa é o capítulo, então todos nós trazemos as nossas prerrogativas, nossas propostas, aquilo que se forma como desafio, e ali colocamos em comum. Na discussão, então, sai um resultado. Então, a ideia de um e de outro, ela prevalece. Então, quem aprova é justamente o capítulo, é a nossa autoridade. Uma vez decidido, nós vamos à execução das ideias que assim foram aprovadas. Qual um desafio que eu colocaria hoje na vida religiosa, sacerdotal? São muitos. Mas também alguns, se a gente for trabalhar melhor, eles se tornam não um desafio, mas uma solução. Então, eu vejo hoje como o desafio as mudanças muito rápidas que acontecem em nossa vida. Tem coisa que a gente não tem tempo de repensar e também nem tempo de se arrepender. Então, a vida se torna uma caminhada muito apressada. Então isso é um desafio, porque a gente tem jovens para formar, tem o povo para acolher, tem pessoas que vêm aconselhar-se com a gente, tem toda uma liturgia que é o que nos renova a cada semana, a liturgia diária é o que nos renova diariamente, e são 3 momentos de oração. Então é ali que a gente reza e verifica esses desafios que faz com que o povo sofra. Então, olhar uma cidade, você vai ter que perceber primeiramente a questão da moradia, a questão da educação, a questão e o mundo do trabalho, a questão das políticas públicas também, para esse enfrentamento das realidades que torna a vida do nosso povo infeliz e desafiadora. A outra questão também que a gente verifica é a saúde. Então são essas dores da sociedade hoje que trazem para nós um grande desafio, porque é a partir disso que a gente reza, que a gente vive, que a gente renova o nosso compromisso de serviço e de vida doada, vida consagrada. Então, de certa forma, se a gente não encaminhar bem isso vem a ferir, sem dúvida, e faz com que a gente não sinta aquela paz que realmente gostaríamos de viver. Os nossos 7 santos pais fundadores, eles deixam para nós uma realidade muito bonita, que a gente olha para eles nesse sentido. Homens da fé, da esperança, do compromisso com a vida, construtores de paz. Então é assim que fica o modelo dos nossos 7 santos pais fundadores. E esse é o modelo que a gente tenta também passar para o mundo. A nossa ordem, ela foi e é modelo para também o nascimento de outros movimentos, como o movimento que criou a Chiara Lubick, dirigida pelo nosso frade,
a vida focolare. O movimento Schoenstatt também ele nasce do nosso ideal de serviço, nossa devoção também a Maria. Então, mais do que viver uma devoção mariana, é viver um compromisso com o povo como Maria viveu, estar aos pés das infinitas cruzes que a humanidade ainda hoje carrega. Então são pontos assim que para nós de desafio que eram, se tornam possibilidades de a gente ir fazendo. As alegrias, eu diria, é todo dia você continuar na maior simplicidade, sendo um frade. Não há maior alegria do que isto, comer do que se tem. A gente não escolhe comer, a gente gosta do que come. A gente ama as pessoas. E o sorriso é o cartão postal nosso. Então, quando você deixa de sorrir, as pessoas percebem. E aí a gente nota que as pessoas esperam de nós justamente a alegria. O ser santo hoje, como o Carlo Acutis, que também teve um princípio muito próximo de nós, porque ele foi batizado por um servo de Maria, sempre frequentou a igreja nossa, tanto na Inglaterra quanto em Milão. É um menino que sorria e aproveitou do melhor momento a mídia. O que muita gente diz que a mídia é um desafio. Não, é preciso cristianizar a mídia. Nossas máquinas também aceitam ser evangelizada e estar a serviço do evangelho. Então veja, estar aberto para os sinais dos tempos, ter palavras para situações difíceis com o nosso povo, levando todos à esperança e nunca perder de vista a possibilidade de amar. A fé, ela nos leva a viver isso. A fé, ela não tem aumento e nem diminuição. Quem tem fé é uma constante. Tem dias que você é levado a viver mais o dom da fé, porque o momento exige, e em todos levar a vivência da esperança, e em tudo a vivência do amor. Então, que estejamos sempre confiantes nesses 3 passos da vida cristã e levando a todos essa alegria. É claro que a nossa vida de sacerdote ela é cheia de altos e baixos. Você sai da alegria de um matrimônio, vai dar a unção dos enfermos no hospital. Você sai de uma festa de aniversário, de paróquia, e de repente vai fazer um funeral. Ou nesse meio todo interrompe, sai de um funeral com tua tristeza já estampada, às vezes por um paroquiano muito querido, ou um parente, enfim. Nós temos também problemas. E aí entrar numa festa na alegria do outro. Então, isso são também desafios que a gente deve romper para levar a todos uma alegria. A vida se faz de esperança. A vida se faz de amor doado. E a vida se faz de fé continuada. E concluindo esse nosso trabalho, eu deixaria assim um convite e um conselho ao mesmo tempo a todo o povo de Deus, homens e mulheres, vida matrimonial, vida sacerdotal e religiosa, vida celibatária. Nunca deixe de amar e reconhecer a sua vocação. Assumir a sua vocação é viver a liberdade de filhos de Deus. Quem foi chamado para o matrimônio, viva bem o seu matrimônio. Quem foi chamado à vida celibatária, viva bem o estar só, nem sempre é solidão. Quem for chamado à vida religiosa e sacerdotal, viver bem os seus momentos. Em tudo há essa possibilidade de viver esta alegria do serviço e da consagração do matrimônio e da vida celibatária. E eu diria ainda assim para todos vocês que uma vida, uma vocação bem vivida é uma vida acertada, é um futuro feliz. Então, para os jovens, busque. Eu acho que na conjuntura de hoje há muitas separações. Poderia ser a moça uma boa irmã, uma boa freira. Poderia ser o rapaz, o jovem, um bom padre, um bom sacerdote, né? E outras vezes também pessoas podem renunciar à sua vocação sacerdotal e religiosa e fazer um matrimônio
que não leva à felicidade. Então, observar bem aonde é que Deus me chama. Deus não me chama de eu me dar talento para viver uma inspiração dentro da profissão. Profissão é aquilo que eu escolho para me sustentar. Agora, vocação é aquilo que Deus me dá para me desenvolver, e dentro desta vocação eu assumo toda e qualquer profissão. Eu posso ser um padre médico, advogado, um padre, e eu tenho também minha profissão, né? Os trabalhos que se assumem são de cunho profissional. O atendimento psicológico, a direção espiritual, tudo isso faz parte da nossa psicanálise, dos nossos trabalhos de psicologia, enfim, o direcionamento. E outra parte religiosa é também, sem dúvida, o que leva uma pessoa, um profissional, a sentir-se bem. O perdão dos pecados é um sacramento, mas que, uma vez a pessoa recebendo, a gente nota a grande satisfação. Então vejamos, uma vocação bem vivida, acertada, é um futuro feliz. Eu diria aos jovens, não tenham medo do chamado que Deus lhe faz. Atenda. O seu sim poderá ser uma solução para tantas coisas na vida do mundo em que nós vivemos. Muito obrigado.